Fala galera, eu sou o Slow do canal do Slow e este é o Slow News, o local onde eu trago novidades do mundo da ciência para vocês. Pô, Slow, mas esse episódio tá muito pequeno, cara. Então, meu irmão, a parada é que essa semana foi foda, eu passei os últimos dias inteiros produzindo o vídeo que eu lancei no meu canal ontem, que foi lá sobre a história do avião. Enfim, eu fiquei muito tempo fazendo roteiro, mas eu consegui produzir um roteiro bem legal para esse episódio de hoje. E aí, quando eu fui fazer os ajustes finais no roteiro para poder gravar, eu descobri que o documento estava corrompido. Exatamente, eu perdi o que eu tinha feito, tá em cima da hora pro episódio sair. Então eu preferi, ao invés de sair correndo atrás de tudo de novo e acabar fazendo um negócio mal feito, diminuir o tamanho do episódio e manter a qualidade da informação. Beleza? Mas vai acompanhando aí porque tá bem interessante. Então vamos ao Slow News. Cientistas descobrem que pássaros conversam com os seus embriões. Cara, essa notícia é muito doida. A parada é que a cientista ecóloga de comportamento animal que trabalha com pássaros, chamada Milene Marietti, lá na Austrália, um dia percebeu que os pássaros da espécie Ctenopigia gutata faziam uma espécie de piado diferente em alguns momentos específicos. E ela, como todo cientista curioso, resolveu investigar. Mas por que faz esse som diferente, hein? Tem coisa aí, hein? Sempre que os pássaros ficavam sozinhos, em geral na fase final do período da formação embrionária dos ovos, eles começavam a mandar uma sinalização. Então os cientistas resolveram gravar esse canto e gravaram de 61 machos e 61 fêmeas. E eles perceberam que isso só ocorria quando a temperatura máxima do dia passava de 26 graus Celsius. E eles pensaram, cara, é possível que esse canto influencie nos ovos de alguma forma? Então eles pegaram 166 ovos e colocaram para chocar em um ambiente controlado, onde nos últimos 5 dias de incubação a temperatura ficaria 37,7 graus Celsius. Então alguns ovos ficaram expostos à gravação do canto dos pássaros e os outros ovos ficaram como grupo controle, sem estarem sendo expostos ao canto dos pássaros. E meu irmão, adivinha só o que aconteceu? Os que ouviram o canto, eles eram um pouco mais agitados, eles cantavam mais e eles nasceram com uma massa corporal inferior. Além de que foram acompanhando o desenvolvimento desses pássaros e descobriram que na primeira ninhada que eles faziam, eles tendiam a ter mais filhotes do que aqueles que não ouviram o piado. Que isso, rapaz? Isso significa que de alguma forma os pais estavam mandando um código, uma sinalização através do canto que influenciou na expressão gênica e hormonal da formação desses embriões, meu irmão. Como eu falei, esse piado só acontecia nos dias em que a temperatura superasse os 25 graus Celsius, ou seja, existe uma relação entre a emissão desse código e a temperatura ambiente. Então, se o clima estiver quente, os pais vão mandar um sinal para os filhotes nascerem já com adaptações para esse clima. Se você tiver uma massa corporal reduzida, você vai ter mais facilidade em fazer uma troca de calor com o meio ambiente. Ao mesmo tempo que você vai ter mais liberdade para gastar energia com canto, por exemplo. Não vai ser tão importante você armazenar essa energia. E por último, o ambiente mais quente te dá mais segurança de ter mais filhotes, já que você provavelmente teria mais comida disponível. Enquanto que no ambiente mais frio você terá menos filhotes, terá mais massa corporal para resistir ao frio e não gastará tanta energia. Porra, Slow, mas isso é genial, cara. Mas essa não é a primeira vez que esse tipo de comportamento é registrado. Uma outra espécie de pássaro lá da Austrália, o Malurus cyaneus, também foi registrado esse tipo de comunicação com os embriões. Mas nesse caso a influência era comportamental. Os pais enviavam um sinal para dentro dos ovos que faziam com que quando o bebê nascesse ele teria mais facilidade de identificar os pais e aceitar o alimento. Agora, nesse caso de influência de expressão gênica e hormonal, porra, é a primeira vez. E isso é muito interessante dentro do contexto de aquecimento global que a gente vive hoje em dia, demonstrando que na maior parte das vezes a natureza é mais sagaz do que a gente imagina no quesito de adaptação. Mas vamos para a próxima notícia. Tubarão da Groenlândia é o vertebrado mais antigo já registrado. Cara, já há muito tempo que os cientistas ficam olhando lá para aquela região da Groenlândia, vendo esses tubarões nadando por lá e pensando, cara, na moral, eu não sei quantos anos esse bicho tem, mas ele deve ser bem antigo. Mas a parada é que o pessoal não imaginava que ele fosse tão antigo assim. Foi então que os cientistas resolveram tirar essa dúvida de uma vez por todas. Mas medir a idade de um tubarão não é um desafio muito simples. Nesse caso do tubarão não tem como a gente descobrir a idade através dos ossos deles e nem através da arca dentária. Não dá para tentar acompanhar a vida dele porque isso ia durar gerações e gerações. Foi então que os cientistas tiveram uma sacada. Vamos analisar a lente ocular desses tubarões e buscar isótopos de carbono 14 ali dentro. Ué, como assim, Slow? Pra quem não sabe, na década de 50 aquela região foi alvo de vários
testes de bombas nucleares. E, como consequência das bombas nucleares, aumentou muito a concentração de carbono 14 nos oceanos. E, logicamente, o carbono era absorvido pelas espécies, se concentrando em alguns animais até hoje. Por isso, analisando as lentes oculares desses tubarões, seria possível a gente encontrar alguma proporção de isótopos 14 que fosse relativo à época da década de 50. E foi exatamente o que aconteceu. Encontraram essa proporção que marcava com aquela data, fazendo com que a gente saiba que aquele tubarão estava vivo há pelo menos 60 anos atrás. Somando isso ao fato que a gente sabe que esses tubarões crescem em média 1 centímetro por ano, ficou fácil a gente estimar a idade dos outros tubarões. Meu irmão, a conclusão foi de que encontraram tubarões da Groenlândia que viviam há quase 400 anos de idade. Dessa vez eles ganharam o primeiro lugar, tipo, com meia piscina de diferença, estilo Michael Phelps, do segundo lugar do vertebrado mais antigo, que até então eram as baleias da Groenlândia, que viviam em média 211 anos. Ou seja, medalha de ouro com o dobro de distância. Bom, mas por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Me desculpe por esse episódio ter ficado curto. Eu prometo que no próximo episódio eu vou tentar compensar isso. E se vocês ficaram tristes porque o vídeo acabou e querem ficar mais tempo olhando pra minha cara, vocês podem entrar lá no meu canal e assistir o último vídeo que eu lancei sobre a polêmica de quem inventou o avião. Tá bem interessante. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das notícias que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês encontrarem alguma matéria interessante que vocês querem que eu apresente, fique à vontade pra mandar por mensagem lá na página do canal do Slow. E siga o Babalogia nas redes sociais para não perder nenhum vídeo. Então, um grande abraço e nos vemos em breve.